Vamos lá, meu aluno, minha aluna, sejam bem-vindos ao AlphaCom. Muito bom receber você aqui com a gente. Aqui você sabe, a gente constrói a aprovação. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando nossa semana leitiva, segunda-feira. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu queria lhe pedir uma coisa, ó, já deixa seu like, importante, tá certo? Baixa o material, a gente vai comentar agora, resolver. Nosso foco nesta aula, TSE unificado, língua portuguesa, polícia judiciária. Se você vai fazer o TSE unificado, tá? Então você está no lugar certo. Se você se prepara para os mais diversos concursos, né, está aqui só pelo português, também está no lugar certo. A gente sabe que português, né, tem todo concurso. O que muda, às vezes, é a abordagem, né, o foco, né, de uma banca, a preferência de uma determinada banca, mas português é português. Você estuda crase, por exemplo, para um concurso, vai servir para outro concurso também, com certeza. E nesta aula eu preparei alguns assuntos, né, para a gente ver. Né, a gente vai extrair as informações das questões. Olha só que maravilha, temos aí hoje ortografia, crase, sintaxe da oração e do período e concordância, tanto verbal quanto nominal. Então, prepara, né, o ambiente aí de estudo, se você puder, né, pega papel, pega caneta, clica no módulo aula, porque a gente vai construir a aprovação. Bacana? Beleza? Então, vamos lá, certo? Vamos lá, vamos fazer a imersão aqui na língua portuguesa. Volney Ribeiro, professor, conte comigo, tá? Aqui a gente fica em dia com o português. Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Porque se você vem para uma aula de português, você quer o quê? Português. Então, vai ser português do começo ao fim. Então, vamos lá, aí, tá com o dedo no like, beleza? Vamos lá, turma boa. Começando aí nossa semana leitiva. Sejam muito bem-vindos. Então, as 4 primeiras questões, né, que eu tenho aqui tem a ver com ortografia, certo? Então, vamos lá. Na ortografia diz respeito à escrita correta. Então, vamos ver como a banca, né, abordou o assunto aqui, tá bom? Então, primeira questão, temos assim, ó, 6,5 bilhões de pessoas que existem hoje no planeta, cerca de 4 bilhões vivem abaixo da linha de pobreza, dos quais 1,3 bilhão abaixo da linha da miséria. Estaria gramaticalmente correta a substituição de cerca de por acerca de? Não, não estaria correto, certo? Então, primeira questão aqui a gente marca errado. Por quê? Porque cerca de significa, ó, perto de. Perto de. Inclusive, esse cerca de a gente usa, né, não para número exato, mas para número aproximado. Então, cerca de 1,3 é isso aí? Cerca de 1,3 bilhão, né? Aí nós temos 6,5, não, cerca de 4 bilhões. Temos aqui, ó, é o número aproximado, ok? A gente nunca usa para número exato. Então, cerca de 2 bilhões, cerca de 5 bilhões, e não cerca de 1,93 bilhão, por exemplo. Ok? Então, sempre para número aproximado, cerca de, perto de. Agora, acerca de significa a respeito de, sobre, né? É usado quando há ideia de assunto, ok? Ideia de assunto. Por exemplo, né, os alunos conversavam acerca de futebol, os alunos conversavam acerca de concurso público, sobre concurso público. Então, né, considerando que cerca de significa perto de e acerca de significa a respeito de, sobre, com ideia de assunto, então esses termos não se substituem, ok? Então, primeira questão, aí a gente vai marcar que o item está errado, certo? Vamos aí de questão 2. Questão 2, temos o seguinte, aqui a gente vai aprender bastante, viu? Pode ter certeza, aprender e revisar, né? Porque português é assim. A gente aprende, aí tem que revisar, porque senão a gente esquece, né? São muitas regras e exceções, né? E assim a gente vai construindo a aprovação. E que bom que você está aqui, porque aqui a gente constrói a aprovação. Então vamos lá, ó. Questão 2, Banca Sebrasp, né? Que elabora o concurso aí do TSE unificado. A substituição da expressão afim pelo vocábulo afim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Olha só, um elemento não substitui outro, certo? A gente tem o afim de, tá, que é uma locução prepositiva, indicando finalidade,
e esse afim, sem o de, tá? Que indica semelhança. Muito usado no plural. Tá? Então, esse afim de, finalidade, esse afim, semelhança. Muito usado no plural. Por exemplo, ó, vocês combinam por quê? Porque têm interesses afins, né? Ou seja, semelhança, em comum, né? Dá essa ideia aí, tá? Semelhança, em comum. Vocês combinam porque têm interesses afins, interesses semelhantes, interesses em comum. Agora, esse a fim de indica finalidade. Você fala assim, estou a fim de passar nesse concurso. Por isso estou nesta aula de português. Nesta, porque o esta é para tempo presente. Bacana? Então, a fim de, finalidade, a fim, semelhança, em comum. Então, esses elementos não se substituem. Então, o item aqui também está errado, certo? Aí, detalhe, tá? Não existe a fim de junto. Ó, isso aqui não existe, tá? Caso você encontre aí uma prova, isso aqui não existe, ok? Ou você tem a fim de, 3 palavras, ou somente a fim, junto, sem o de. Então, nós só temos essas duas formas, não existe uma terceira forma aqui. Então, muito importante você ficar atento e atenta a esse detalhe. Bacana? Então, vamos lá. Questão 2, o item está errado. A banca, né, pode cobrar ortografia e emprego de letras? Pode, certo? Mas é mais comum ela cobrar ortografia e emprego de palavras. Porque quando se trata de ortografia, a gente tem a seguinte situação. Né? Ortografia quer dizer o quê? Escrita correta. São dois radicais gregos, orto, correto, grafia, escrita. Você tem emprego de letras, emprego de palavras, emprego do hífen. Às vezes emprego de inicial maiúscula, mas é muito comum a banca cobrar emprego de palavras e emprego do hífen, tá certo? Então, para ortografia é bom a gente ficar atento a esses dois aspectos para quem vai fazer a prova do TSE, ok? Então, questão 2, o item está errado. Questão 3, temos o seguinte, ex-presidiário condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir. Você vê que a banca trabalha muito com questão de substituição. Né? A questão de substituição, de certo modo, é uma questão de reescrita, né? Que orienta aí vários aspectos da gramática. Então, a gente tem que, de fato, aqui, saber a gramática mesmo, né? Para questões que envolvem substituição. Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir há mais de 100 anos por há mais de 100 anos. Né? E aí? E aí que o item também está errado, certo? Porque, nós temos aqui o seguinte, condenado a. Essa palavrinha é uma preposição. Né? E o que é uma preposição? É uma palavra invariável regida por verbo ou nome. Tá? Por exemplo, quem faz referência a. Né? Quem precisa de. Quem se preocupa com. Então, a preposição é uma palavra invariável regida por verbo ou nome. Quais são as preposições? Né? Tem dois grupos, essenciais e acidentais. Quais são as essenciais? Vamos lá, vamos relembrar. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre e sob. Então, preposição é isso. E aqui a gente está lidando com a forma do verbo haver, certo? Aqui é o verbo haver. Esse verbo haver, ele é usado em algumas situações. Primeiro, com valor de existir. Aí eu digo assim, há muitos alunos interessados nesse concurso. Há muitos alunos que desejam passar nesta prova. Então, aqui nós temos o verbo haver no valor de existir. Nós temos também o verbo haver como auxiliar em locução verbal. Locução verbal. Inclusive, ele pode se auxiliar dele mesmo, certo? Por exemplo, há de existir uma solução, há de haver uma solução. Ele é um verbo auxiliar. Ele pode ser, inclusive, auxiliar dele mesmo. E também ele indica tempo decorrido. Né? O que é esse tempo
decorrido, né? O tempo passado, ok? Tempo decorrido, tempo passado. Por exemplo, há meses não a vejo. Não a encontro há dias. Então, a gente nunca vai substituir, tá, a preposição a por uma forma do verbo haver. Essas formas não se substituem. Observe aqui, ó, que quem é condenado a. Condenado a. Então, esse a é uma preposição, é uma palavra exigida por verbo ou nome. Ok? E aqui a gente estaria usando um verbo haver, não se substituem. Portanto, questão 3 também o item está errado. Ok? Vamos lá, vamos avançar. Questão 4 ainda sobre ortografia. Depois a gente muda de tópico e vai falar de crase. Não conheciam outro limite senão seu próprio poder. A substituição do senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto. E aí, meu aluno, minha aluna, prejudicaria ou não? Com certeza, prejudicaria sim. E detalhe, viu? Embora gramaticalmente correta, né, não está gramaticalmente correta. O item está errado. Então, prejudicaria o sentido do texto? Ok, certo? Mas não está gramaticalmente correto, porque gramaticalmente nós temos aqui uma diferença muito grande. Vejamos aqui, ó. Esse senão, aqui são duas palavrinhas. É o se, conjunção condicional, e o não, advérbio de negação. Então, esse senão significa caso não. É usado quando há a ideia de negação, uma condição com negação. Por exemplo, se não chover, eu irei. Tá? Se não estudar, não passa. Ok? Se não estudar, se não se dedicar, ok? Então, nós temos aqui uma negação com condição, uma condição seguida de negação. Agora, esse senão aqui, ó, não conheciam outro limite. Senão, ou seja, exceto seu próprio poder, apenas seu próprio poder. Aí eu queria até registrar aqui, né, que o senão pode ter diversos sentidos. Anote aí, por gentileza, tá bom? Que o senão tem uma significação muito ampla. Então vejamos aqui, ó. Senão pode significar exceto, apenas, como nós vimos acima, né? Não conheciam outro limite senão, exceto, seu próprio poder. Senão também pode significar a não ser ou mais do que. A não ser ou mais do que. Por exemplo, né, eu digo o seguinte: não havia na festa senão 80 pessoas, a não ser mais do que 80 pessoas. Senão também pode significar defeito. Eu não sei se você já leu o livro de Machado de Assis chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Há um capítulo chamado O Senão do Livro, ou seja, o defeito do livro. Aí quando alguém diz assim, ó, não houve um senão no discurso dele, não houve um defeito no discurso dele. Tá? Então, senão também junto pode significar defeito. Senão junto também pode significar caso contrário. Caso contrário. Por exemplo, estude, senão, caso contrário, o resultado vai ser negativo. E também esse senão pode ser uma conjunção adversativa, tá? Mas, por exemplo, ó, tem o carro não por luxo, mas por necessidade, senão por necessidade. Ok? Ó, mas por necessidade, senão por necessidade. Então, olha só a diferença, né? Entre o senão junto e o senão separado. A diferença é semântica, por isso que prejudicaria o sentido do texto, e a diferença também é sintática, né? Ela é gramatical também, que o senão junto são duas palavras em que o se é uma conjunção condicional e o não é um advérbio de negação. Então, esses elementos não se substituem, ok? Então, questão 4 aí, o nosso item está errado. Bacana? E aí a gente finaliza essas primeiras 4 questões com ortografia e na sequência agora a gente vem com crase. Bacana? Então, prepara papel, caneta aí para anotar muita informação boa. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos numa aula para o TSE unificado, certo? Foco aí, né, em língua portuguesa para a Polícia Judiciária, tá? E a gente já sabe, né, que português está em tudo que é concurso, estudar português é sempre bom, né?
para além do concurso, também vestibulares, dia a dia, tá certo? Então, vamos que vamos continuar nessa imersão na língua portuguesa. Sejam bem-vindos e já deixe seu like aí, viu? Beleza? Então, primeiras 4 questões, ok? Todas erradas, né? Assunto foi ortografia. Temos mais 4 aqui, em que o assunto é crase. Então, vejamos aqui. Vamos ver como é que nós estamos em crase e certamente a gente vai melhorar muito aqui. Sempre que se trata de crase, é muito importante, primeiramente, a gente entender o significado de crase, tá? Porque crase não é um acento que se põe no ar. Então, vamos definir aqui, ó, crase é uma palavra que vem do grego e significa fusão, né? Fusão de quê? Fusão de um A, preposição, mais outro A. Ó, a ou as, artigo. Só que não é apenas artigo, tá? Pode ser o a de aquele, aqueles, pode ser o a de aquela, aquelas, pronome demonstrativo, pode ser o a de aquilo. Pode ser o a de a qual, pronome relativo, e plural também, as quais. Pode ser esse azinho aqui, ó, tá? Ou esse, que é igual a aquela ou aquelas, também pronome demonstrativo. Então, eu queria que você soubesse já, né, desde a primeira questão, que crase é essa fusão, tá? Não só de preposição a com artigo a, mas com qualquer a. Quando essa fusão acontece, a gente tem apenas um a. Para marcar que houve essa fusão, que acontece, a gente usa um acento grave indicativo de crase. Então, o acento que a gente usa para marcar essa fusão se chama grave. Tá? Acento grave indicativo de crase. Inclusive, já caiu em outras bancas perguntando o seguinte: qual o nome do acento que se usa para marcar a fusão de A mais A? Olha a pergunta. Qual o nome do acento que se usa para marcar a fusão de A mais A? Aí muita gente marcou crase. Não, a resposta é grave. O nome do acento é grave. A fusão se chama crase. Ok? Então anota isso aí. E a gente vai agora mandar ver nas questões. Agora tem o seguinte, ó. Se ocorre crase quando nós temos dois As, a pergunta é: quando é que não ocorre crase? E aí, independentemente de você ter decorado alguma regra ou não, você já tem a resposta aqui, ó. Ó, se ocorre crase quando eu tenho dois As, quando é que não ocorre crase? Não ocorre crase quando a gente só tem um A, ok? Então, havendo apenas um A, né, não haverá crase. Então, vejamos o que a questão está pedindo aqui. Ó. Separei 4 questões da banca para a gente ter uma ideia de como ela aborda o assunto de crase. O emprego do acento indicativo de crase no trecho pode causar danos imensuráveis à saúde da vítima é facultativo. Quando é que a crase é facultativa? Certo? Quando um dos as é facultativo. No caso aqui, nós temos crase obrigatória. Por quê? Ó, porque nós temos causa danos imensuráveis a. Ó, causa danos imensuráveis a. Aí depois nós temos o artigo que acompanha o substantivo saúde. Então, causa danos à saúde. Então, dois As, portanto, crase obrigatória. Tá? Agora vamos pensar o seguinte, ó, crase facultativa. Tá? Então, vamos entender o seguinte. Nós temos crase obrigatória quando dois As se encontram. Não ocorre crase quando só temos um A, ou nenhum, né? Nenhum ou só um. Precisa de dois. E quando é que a crase é opcional, facultativa? É quando um dos As é opcional ou facultativo. Então, nós temos 3 casos em língua portuguesa. Anote aí, por gentileza. Ó. Primeiro caso é o seguinte: antes de nome de mulher, ok? Antes de nome de mulher. Na verdade, certo? O artigo é facultativo antes de nome de pessoa, tá? Tanto de homem quanto de mulher. Né? Isso é uma questão regional. Há lugares em que se diz Francisco ou o Francisco. Há lugares em que se diz Maria ou a Maria. Então, como o artigo é facultativo antes de nome de pessoa e crase só ocorre com palavras femininas, então o artigo é facultativo antes de nome de mulher e, consequentemente, a crase é opcional antes de nome de mulher. Ok? Segundo aspecto aqui, antes
de pronome possessivo feminino. Antes de pronome possessivo feminino. Porque, na verdade, é bom deixar bem claro que o artigo é facultativo antes de pronome possessivo, seja masculino, seja feminino. Agora, como crase é algo feminino, então a crase é opcional antes de pronome possessivo feminino. E também, por último aqui, depois da preposição até, certo? Número 3 aqui, ó, depois da preposição até. Então eu digo o seguinte, vou caminhar até a padaria, né? Vou caminhar até a praia, vou até a farmácia. Então, quando eu tenho a preposição até, a crase é facultativa. Claro, a crase é facultativa se há a possibilidade de crase, certo? Se eu digo assim, ó, conheço a sua cidade, eu tenho um pronome possessivo feminino, crase facultativa? Não, porque não há possibilidade de crase. Um detalhe importante que a gente precisa entender aqui é o seguinte, só existe possibilidade de crase se o primeiro A aparece. Por exemplo, ó, verbo transitivo direto não exige preposição. Então, se eu digo assim, ó, conheço a sua cidade. Então, aqui nós não temos nenhuma possibilidade de crase. Por quê? Porque o primeiro A não aparece. Conheço a sua cidade. O verbo conhecer é transitivo direto. Quem conhece, conhece algo ou alguém. Então, quando é que eu tenho possibilidade de crase? Quando o primeiro A aparece. Se o primeiro A não aparece, não há possibilidade de crase. Então, verbo que não exige preposição a. Então, se a preposição a não aparece, não há possibilidade de crase. Então, assim, a crase é facultativa nesses 3 casos quando há possibilidade de crase. É importante deixar isso bem claro, certo? Somente se há possibilidade de crase, ok? Então, aqui a crase é obrigatória. Então, questão 5, o item está errado, ok? Questão 6, agora a gente já sabe o que é crase, né? Crase obrigatória, crase proibida, crase facultativa. Agora a gente vai produzir melhor. Vamos lá. Estão sujeitas a preocupações. O emprego do sinal indicativo de crase no A prejudicaria a correção gramatical do texto. O item está certo, prejudicaria. Com A, não há crase, isso aqui não é regra, tá? Isso aqui é só uma constatação. Não há crase com, anote aí, A no singular, a regra é esta, ó. Cadê? A regra é esta, ok? A mais A. Isso aqui é só uma constatação, uma observação. Não há crase com A no singular, seguido de nome no plural. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Olha aí. A no singular, nome no plural, crase nem a pau. Se o A está no singular, seguido de nome no plural, não há crase. Tá certo? Importante registrar isso aí. Observe, ó, estão sujeitas a. Então, o primeiro A nós temos. Então, já temos aqui uma possibilidade de crase. Agora, a palavra preocupações está no plural. Qual é o artigo que acompanha o nome no plural? É um artigo no plural. Por exemplo, ó, a caneta, as canetas. Se eu digo a canetas, faltou o artigo. A caneta, as canetas, a canetas. A canetas não está errado, mas esse A é somente uma preposição. Faltou o artigo. Então, se eu tenho A no singular seguido de nome no plural, isso quer dizer que faltou artigo. Por isso que não ocorre crase. Não é que a gramática proibiu. Por isso que isso aqui não é uma regra, ó, é só uma constatação. Quando se diz não há crase com A no singular seguido de nome no plural, isso aqui é só uma constatação. Então, se eu digo assim, não vou a festas nem a reuniões. Não vou a festas nem a reuniões. Tá? Observe que quem não vai a. Primeiro A nós já temos. O segundo não, porque festa está no plural.
E o artigo que acompanharia festas seria o artigo as. Eu digo a festa, as festas. Então, ao omitir o artigo, eu indefini a festa. Estou falando de qualquer festa, não vou a festas. Né? Eu indeterminei aqui, indefini. Nem a reuniões, ó. Quem não vai a. Reuniões, era para ser as, mas eu indefini, dando a entender que se trata de qualquer reunião. Então, na ausência de um a, não ocorre crase, ok? Aqui a gente tem possibilidade de crase porque o primeiro a apareceu, mas faltando o segundo, também não ocorre crase. Quando a gente entende o princípio que rege o assunto, as questões ficam bem mais fáceis, né? Ó, separei 4, vamos ver a terceira. Temos o seguinte, no trecho, imposição do nome do marido à mulher. A supressão do sinal indicativo de crase, supressão quer dizer o quê? Retirada. Omissão, né? Ó, então temos aqui a supressão, retirada. De crase no vocábulo a, prejudicaria a correção gramatical do último período. Ó, crase envolve o quê? Regência. A crase é um assunto ligado à regência. Então, eu não posso simplesmente omitir, né, o acento grave que marca a crase sem alterar a palavra que exige a preposição ou que exige o artigo, por exemplo. Eu não posso simplesmente tirar o acento, porque o acento apenas marca, sinaliza que houve a fusão. Aí eu só poderia tirar o acento se eu retirasse a palavra que exige um dos as. Eu precisaria fazer mais correção na frase. Então, a questão 7 está certa. Prejudicaria a correção gramatical do último período. Ó, imposição do nome do marido a alguém, né? Imposição de algo a alguém. Então, a menos que eu retire, né, uma palavra que exige a preposição ou uma palavra que exige o artigo, certo? Então, a crase permanece aí. O acento apenas marca que houve essa fusão. No caso, eu precisaria tirar a palavra mulher, né? E colocar outra palavra que não aceitasse a artigo. Imposição do nome do marido a alguém. Pronto, se fosse assim, ó. Imposição do nome do marido a alguém. Aí eu tiro o nome mulher e boto alguém, porque alguém é um pronome indefinido. Né? A maioria dos pronomes não tem artigo antes. Né? A maioria dos pronomes não tem artigo antes. Até porque o pronome já substitui o nome. E esse nome inclui o substantivo com seu artigo, com seu adjetivo, se houver. Né? Ok? Então, se eu mudasse aqui uma palavra que eliminasse o artigo ou a preposição, tudo bem. Mas mantendo todas as palavras do texto, aí não. Tá certo? Então, o item está certo. Prejudicaria a correção gramatical do último período. Então, questão 7, certo. Eu não posso, deixar bem claro isso, tá? Eu não posso retirar o acento grave sem tirar uma palavra que elimine um dos as. Porque o acento não é a crase, o acento apenas sinaliza que houve crase. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos de questão 8, ó, a última aqui de crase. Depois a gente passa para a sintaxe da oração e do período. É uma aula de 1 hora, mas em que a gente vai conhecer bem, né, sem estresse, sem pressa, 4 assuntos aí da sua prova, beleza? Então vamos lá. Temos aqui o seguinte, ó, o líquido obtido após a maceração das folhas e o descanso em uma solução com álcool é indicado para muitas aflições. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho após a maceração fosse empregado acento indicativo de crase, dado que a expressão nominal está antecedida da palavra após, a qual faculta, ó, faculta, ou seja, a gente já viu, né? Quando é que a crase é facultativa, ó. Então, ó, crase facultativa, antes de nome de mulher, antes de pronome possessivo feminino, depois da preposição até. Então, a única preposição que faculta, ou seja, que torna opcional o acento grave indicativo de crase é a preposição até. A preposição após, não. Tá? Inclusive, né, não há crase após preposição. Certo? Por quê? Porque já tem a preposição. Né? Então, o primeiro é preposição. Então, se eu já tenho uma preposição, eu não vou ter outra preposição. A exceção aqui é o até. Então, o até, né, registra aí, tá? É a única preposição que faculta
tá? O emprego do acento grave indicativo de crase, certo? Então, vamos voltar para cá. Então, o item está errado, certo? Então, é importante lembrar, não há crase, vamos colocar a observação aqui, ó. Não há crase depois de preposição, tá? Porque já tem a preposição. Tá? Então, se você for analisar bem, não há crase porque um dos as falta. Não há crase no sujeito. A aula começou, o sujeito não tem preposição. Não há crase no objeto direto. Comprei a casa. Objeto direto não tem preposição. Não há crase antes de verbo. Antes de verbo não há artigo. A partir de hoje vou estudar mais. Não há artigo. Não há crase entre palavras repetidas, porque entre palavras repetidas não há artigo. Lado a lado, face a face, dia a dia, cara a cara, não há artigo. Esse azinho é somente preposição. Não há crase após preposição, não há crase antes de artigo indefinido. Ó, entreguei o livro a uma aluna do cursinho. A uma. Então, se eu já tenho um artigo indefinido, não vou ter artigo definido. Não há crase antes da maioria dos pronomes. Não há crase com a no singular seguido de nome no plural. A gente já viu por quê, né? Porque falta o artigo. Não há crase antes de numeral cardinal. Por exemplo, o número de feridos pode chegar a 100. Numeral cardinal não tem artigo A antes, numeral ordinal pode ter. Por exemplo, refiro-me à primeira vez que nos vimos. Quem se refere à primeira. Tá? Então, antes de numeral ordinal pode acontecer, mas cardinal não. Bacana? E com isso a gente vai vendo, né, que a regra é somente esta, que é crase é a fusão de A mais A. Se eu tenho dois As, tenho crase. Se falta um, não ocorre crase. E a crase é facultativa, quando um dos As é facultativo. E aqui nós temos 3 situações em que isso acontece. Ó, em 4 questões aqui, a gente teve uma aula de crase. Por isso que é importante, né, conhecer a banca. Conhecer a disciplina e conhecer a banca. E a gente já sabe como é que a banca cobra o assunto. Bacana? Vamos agora para um outro tópico. Ó. Já trabalhamos aqui 8 questões. As primeiras 4, ortografia. As questões de 5 a 8, crase. E agora mais 5 questões sobre sintaxe da oração do período. Beleza? Então vamos lá. Tá? Você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Segunda-feira, 9 de setembro de 2024. E a gente vai aqui nessa pegada do português, TSE unificado, edital aberto, construindo a aprovação. E aproveita aí, ó, já deixa o seu like, beleza? Pega papel, pega caneta, está chegando agora, porque a gente está nessa imersão, né, em língua portuguesa. E agora vamos para 5 questões sobre sintaxe da oração do período. A gente vai ver como a banca tem trabalhado esse assunto. Beleza? Então vamos lá, vamos mergulhar aqui no assunto. Temos aqui, vamos voltar para cá, sintaxe da oração e do período. Pronto, que é a nossa questão 9, tá? Temos aí questões 9 a 13 sobre sintaxe da oração e do período. Abre aspas. Afinal, os erros acontecem justamente quando o indivíduo liga o piloto automático. E o piloto automático é acionado quando o trabalho a ser feito não traz significado algum para aquele que o executa. A expressão piloto automático, em suas 2 ocorrências, exerce função sintática de complemento do verbo antecedente. Detalhe, ó, quando se fala de complemento do verbo, existem 2 tipos de complemento, né? O objeto direto, sem preposição exigida pelo verbo, e o objeto indireto, né, que é com preposição exigida pelo verbo. Né? E as preposições são apenas 6 aqui. Tá? A, de, em, para, com, por. A, de, em, para, com, por. Ok? Deixa eu dar um exemplo aqui de objeto direto. Né? Eu digo o seguinte, ó, comprei um carro. Quem compra, compra algo, né? Então, um carro, objeto direto, porque o verbo comprar é transitivo direto. E detalhe, só existe objeto direto se o verbo da frase é transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Tá? Verbo transitivo direto pede complemento
sem preposição. Verbo transitivo direto e indireto pede dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição, ok? E o objeto indireto, por exemplo, eu digo assim, ó, preciso de você. Quem precisa, precisa de, né, de algo ou de alguém. Então tá aqui o objeto indireto. Esse verbo é transitivo indireto. Lembrando que só existe objeto indireto se o verbo da frase é transitivo indireto, ou seja, pede complemento com preposição, ou transitivo direto e indireto. Ok? Então vamos lá. A questão está dizendo o seguinte: a expressão piloto automático, em suas duas ocorrências, exerce função de complemento do verbo. Então vamos lá. O indivíduo liga. O indivíduo é o sujeito, liga. Quem liga, liga algo, né? Verbo transitivo direto. Liga o piloto automático. O piloto automático é o objeto direto. Então, na primeira ocorrência, sim. Na segunda, e o piloto automático é acionado. O piloto automático é o sujeito desse verbo, certo? O piloto automático é acionado. Então, esse termo aqui é o sujeito. Então, sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Então, nós temos na primeira ocorrência complemento de verbo, na segunda ocorrência sujeito. Então, questão 9, o item está errado. Ok? Portanto, nós não temos aí complemento de verbos nas duas ocorrências, somente na primeira. Objeto direto, complemento verbal sem preposição. Ok? Vamos de questão 10, sintaxe da oração e do período. Temos o seguinte, ó, no trecho, mas de outra maneira de entender, de conceber, talvez mesmo de sentir o mundo. Observa-se a ocorrência de um único termo como complemento de três verbos. Então vejamos, nós temos um único termo complementando três verbos. Vamos ver aí se há esses três verbos, né? Ó, maneira de entender, quem entende, entende algo, né? Verbo transitivo direto. Conceber, quem concebe, concebe algo, conceber esta ideia. E sentir, quem sente, sente algo. Verbo transitivo direto. O mundo funciona como objeto direto. Tá? Então, aqui nós temos um objeto direto apenas para três verbos. Por que isso acontece? Né? Para evitar uma repetição desnecessária. Né? A repetição aí seria desnecessária, poderia empobrecer, né, o texto. Então, imagine escrever assim, ó, mas de outra maneira de entender o mundo, de conceber o mundo, talvez mesmo de sentir o mundo. Então, a elipse, né, foi usada aqui. Então, ó, nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui, certo? Ó, elipse, colocar aqui. Houve aqui elipse do objeto direto. Né? Para quê? Né? Para evitar uma repetição desnecessária. A gente faz muito uso da elipse, né? Tá certo? Eu digo assim, ele chegou e sentou. Eu não digo ele chegou e ele sentou, né? Porque ele chegou e sentou, subentende-se pelo contexto que o sujeito é o mesmo. É o caso aqui do objeto direto, subentende-se pelo contexto, né, que o objeto é o mesmo. Olha, maneira de entender, de conceber, de sentir o mundo. Tá certo? Então, o contexto aqui é completamente compreensível, né, com essa elipse, né, com essa supressão, com essa retirada. Então, questão 10, o item está certo. Beleza? Vamos avançar. Ó. Aqui a gente está vendo como a banca tem trabalhado sintaxe da oração e do período. Repito, né, você que faça um curso público, você que logo vai estar aprovado, aprovada, precisa conhecer a disciplina e saber como a banca aborda. Né? Que às vezes cada um tem uma preferência, tem um foco, às vezes até uma linguagem diferente. Ok? Embora tudo seja português. Questão 11, temos aí o seguinte. Chico Mendes foi vereador em Charupi, onde nasceu, e se firmou como crítico de projetos governamentais de graves consequências ambientais, como a construção de estradas na região amazônica. O termo onde introduz oração adjetiva de sentido explicativo. Ó, lembrando que oração subordinada adjetiva, certo? Oração subordinada adjetiva. Então vamos lá. Primeiro, certo? É introduzida por pronome relativo. Então, muito importante aqui, certo? A gente
conhecer os pronomes relativos, né? Os principais, que igual ao qual, quem igual ao qual, o qual, onde igual a em que, no qual e variantes, e o cujo, tá? São os principais. Cujo, lembrando que o cujo, né, ele flexiona, ele concorda com o nome que vem depois. Cujo pai, cuja mãe, cujos pais, cujas mães, certo? Concordam com o nome que vem depois. Outro detalhe importante sobre a oração subordinada adjetiva, ela pode ser, né, restritiva ou explicativa. Restritiva ou explicativa, certo? Quando é que ela é restritiva? Quando ela não tem vírgula. Vou colocar aqui, ó, sem sinal de pontuação. Pode ser vírgula, travessão, parêntese, tá? Explicativa, com sinal de pontuação. Sinal de pontuação. Ok? Geralmente é vírgula, né? Mas às vezes é travessão também, sem problema. Então, sobre oração adjetiva, é importante a gente ter esse entendimento aqui. Aí a questão diz assim, ó, o termo onde introduz oração adjetiva de sentido explicativo. Então vamos lá. Chico Mendes foi vereador em Charupi, onde nasceu. Tá? Então, perfeito. Esse onde é igual a em que, no qual, claro que está subentendido aí a cidade. Ó. Poderia dizer assim, ó, cidade em que nasceu. Cidade onde nasceu. Né? O nome cidade ou município está subentendido. Mas esse onde é um pronome relativo. Posso trocar por em que, no qual. No qual se ele substitui município, na qual se substitui cidade. Então, como esse onde é pronome relativo e a oração está entre vírgulas, então nós temos uma oração, aqui nós temos uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Então o sentido é explicativo. Portanto, o item está certo, né? Nossa questão 11 aí, o item está certo, ok? A banca cobra muito oração adjetiva com pronome relativo que, onde e cujo. Tá? São os principais que aparecem aqui na banca Sebras. Pronome relativo que igual ao qual, cujo e onde igual a em que, no qual e variantes. Quando se fala de variantes, a gente está falando de feminino e plural. Ok? Então, vamos lá, vamos avançar. Questão 12, sintaxe da oração e do período. Existem hoje no Brasil, né, olha esse número aí, a oração que trabalham tem natureza restritiva, certo? Olha, a gente já sabe o que é natureza restritiva, né? Primeiramente, eu preciso conferir se essa oração é subordinada adjetiva, né? Aí é preciso que ela seja introduzida por pronome relativo, ok? Oração adjetiva restritiva. Aí a gente vai marcar o quê? Ó? Sem sinal, resumindo o que a gente viu aqui no slide anterior, tá? Cadê você? Sumiu aqui, né? Sem sinal de pontuação. Tá? Então, ó, em outras palavras, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Aí introduzida por pronome relativo. Tem pronome relativo? Que trabalham. Sim, tá aqui o pronome relativo que, certo? Esse que, morfologicamente, é um pronome relativo. Como eu sei que o que é pronome relativo? Hein? É só substituir por o qual ou a qual. Né? Aí eu digo o seguinte, ó. Conheço o aluno que estuda. Conheço o aluno que estuda. Então, esse que é pronome relativo? Posso trocar por o qual. E lembrando que todo pronome relativo, certo? Substitui o termo anterior a ele. Todo pronome relativo substitui o termo anterior a ele. E inicia a oração adjetiva. Não tem vírgula, então esse termo tem valor, essa oração, né, ó, que trabalham, tem valor restritivo, tem natureza restritiva, porque se trata de oração subordinada, adjetiva, restritiva. Então, o item 12 está certo, ok? Então, um detalhe importante, né, que eu queria destacar aqui para você é que oração adjetiva cai bastante na prova.
tá? Cai bastante na banca Sebrasp, como você está vendo aí, tanto de natureza restritiva quanto de natureza explicativa, né? Ela trabalha muito aqui o aspecto semântico, ela não é muito de usar o nome oração subordinada adjetiva restritiva ou oração subordinada adjetiva explicativa. Eu preciso saber que se trata de restrição e de explicação com base, né, no aspecto sintático, ok? A última questão aqui sobre sintaxe da oração e do período, para a gente avançar para a concordância, temos aqui o seguinte, ó. O presidente norte-americano busca o governo soviético na esperança de convencê-lo de que o evento foi um acidente e, por isso, não deveria haver retaliação. A expressão por isso foi empregada com o sentido concessivo. Aqui a gente vai ver o que é por isso e o que é concessão. Então vamos lá. Por isso, tá? Por isso é uma conjunção importante aqui, certo? Ó, é uma conjunção. Conjunção serve para quê, hein? Conjunção serve para ligar orações, né? Então aqui é uma conjunção importante, tá? E por isso é o quê? Então vamos lá. Por isso é uma conjunção de que tipo? As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Coordenativa, conjunção coordenativa, de que tipo? Conclusiva. Ela é igual a portanto. Portanto, é a principal conjunção conclusiva. A conjunção conclusiva dá a ideia de conclusão ou de consequência. Quais são as principais conjunções? Logo, pois, por isso, portanto, por conseguinte, então. Logo igual a portanto, pois igual a portanto. Lembra de Descartes? Penso, logo existo. Penso, portanto, existo. Ok? Pois igual a portanto. A prova será difícil. Devemos, pois, estudar. Devemos, portanto, estudar. E o valor concessivo, foi empregado com valor concessivo. Não, concessivo não é conclusivo. Então, concessivo é tudo que é igual a embora. Que embora é a principal conjunção concessiva. Aí eu tenho embora, colocar outros exemplos aqui, ó, posto que, certo? Malgrado, não obstante, alguns exemplos. Tá? Não obstante, mesmo que, ainda que. Concessão, semanticamente, é quase uma oposição. Agora, é uma oposição que não chega a anular a ação da oração principal. Por exemplo, embora estivesse chovendo, fui à praia. Eu tenho um problema, um obstáculo, que pode significar uma contrariedade, que pode, de certo modo, anular a ação da oração principal, mas isso não acontece. Embora estivesse chovendo, fui à praia. Mesmo que não tivesse estudado o suficiente, passei. Posto que não estudasse todo o conteúdo, passei. Então, eu tenho um problema, um obstáculo que pode impedir a ação da oração principal de acontecer, mas não acontece. Tá? Concessão é isso, é quase uma oposição. Ok? Então, por isso não tem valor concessivo, tem valor conclusivo. Então, questão 3 aqui, o item está errado. Ok? Então, tivemos aqui, até agora, só para a gente entender aqui, 4 questões sobre ortografia, banca Sebrasp, 4 questões sobre crase, 5 questões sobre sintaxe da oração do período, e agora, temos aí o quê? Mais uns 10 minutos, tá? Vamos aí para questões agora sobre concordância verbal, e nominal. Bacana? Então, aqui 4 tópicos em uma aula. Tá aí? Detalhe, sem pressa, sem estresse, porque o objetivo é construir a aprovação. E vai anotando tudo, certo? Registrando tudo. Se tiver alguma dúvida depois, pergunta pra gente. Ao final, deixo aqui nossas redes sociais, tá? Para você entrar em contato. Questão 14, já é outro assunto, tá? Concordância. Temos aqui o seguinte. Um conjunto de estratégias que visam minimizar os danos. A substituição da forma verbal visam, primeiro período do primeiro parágrafo, por visa, manteria a correção gramatical do texto. O item está certo, porque aqui nós temos o seguinte, esse que é um pronome relativo, certo?
Então, vamos colocar aqui, ó, pronome relativo. Quando é que o que é um pronome relativo? Quando ele é igual a o qual, né, e suas variantes. Só que tem um detalhe. Todo pronome relativo tem como referente o termo anterior a ele. Todo pronome relativo tem como referente o termo anterior a ele. A questão é, ele tem como referente conjunto, aí nesse caso ele é igual a o qual, ou ele tem como referente estratégias, aí ele é igual a as quais. Então nós temos essa situação. Como ele tem como referente o termo anterior a ele, e ele é neutro, ele não tem gênero nem número, ele pode retomar nome masculino, feminino, singular e plural. Então, nós temos aqui, né, o quê? Nós temos aqui dupla possibilidade de concordância. Uma vez que se ele retoma conjunto, ele é igual ao qual. Aí eu vou dizer o qual visa. Se ele retoma estratégias, então, as quais visam. Ok? Eu não sei qual o referente dele, tendo em vista que ele é neutro. E o referente pode ser tanto masculino, singular, quanto feminino, plural. Então, ao dizer a substituição da forma verbal visam por visa, manteria a correção gramatical do texto, o item está correto justamente por isso. Então, questão aí 14, correto? Ok? Eu precisava ter esse entendimento de que toda a questão sobre concordância verbal gira em torno do pronome relativo. Olha aí que interessante. Por isso que é bom conhecer a banca, né? O português e a banca. Questão 15. Ó. O uso do espaço público nas grandes cidades é um desafio. Respeitam-se a coerência da argumentação do texto e a sua correção gramatical se o quê? Em vez de se empregar do espaço público no singular, esse termo for usado no plural, dos espaços públicos. Teria algum problema? A gente está lidando com aquilo que é concreto, né? Dos espaços públicos. Então, nós temos aqui um termo concreto. O que não é interessante é usar nome abstrato no plural. Por exemplo, mentes em vez de mente, problemas em vez de problema, crimes em vez de crime, tá? Consciências em vez de consciência. Agora, substantivos concretos podem ter o plural, né, sem problema. Eu digo a caneta, as canetas, o espaço público, os espaços públicos. Então, isso não afeta em nada, né, o sentido do texto. Então, a questão diz o seguinte, respeitam-se a coerência. Coerência quer dizer o quê? Né? Coerência quer dizer lógica, nexo, sentido. Então, respeita-se a coerência do texto? Sim. A correção gramatical? Também. Tá? Nenhum problema. Então, a questão 15 está certa também. Ok? Questão 15, certo. Bacana? Vamos agora de questão 16, né? Estamos indo aqui para as 3 últimas questões. Preparei 18 questões. Tá? Sobre esse assunto em especial, né? 5 questões. Então, vamos lá, vamos mandar ver. Temos aí uns 6 minutinhos ainda, né? Dá tempo. Ó, é possível erradicar a fome por meio de ações integradas que aliviem as condições de miséria e que estejam articuladas com uma política econômica. A forma nominal articuladas está no feminino plural, porque concorda com antecedente ações integradas. Então, a questão aqui, ela quer saber só com quem está concordando. Quando se trata de concordância nominal, né, o que a gente precisa lembrar? Qual é a regra geral da concordância nominal? Os nomes concordam entre si. Eu digo, ó, aluno estudioso, aluna estudiosa, alunos estudiosos, alunas estudiosas. Os nomes concordam entre si. A carta segue anexa, as cartas seguem anexas. O recibo segue anexo, os recibos seguem anexos. Ela mesma, elas mesmas. Ele próprio, eles próprios. Ok? Então, eu só preciso ver como se dá essa concordância aí. Então, articuladas concorda com ações integradas? Então, vejamos aqui, ó. Nós temos ações integradas que aliviem as condições de miséria e que estejam articuladas. Que aliviem e que estejam articuladas. O que são articuladas? São ações integradas. Perceba que esse I está coordenando 2 termos, ó, que aliviem as condições de miséria e que estejam articuladas. Que aliviem as condições de miséria se refere a quê? Ações integradas.
Que estejam articuladas se refere a quê? Ações integradas. Perceba que o I, né, conectivo de adição, está justamente fazendo isso, né, conectando esses dois termos. Portanto, o item 16 está correto. Certo? A questão só queria saber, né, se você conseguiria fazer as conexões e ver se de fato esses elementos se relacionam, né, para efeito de concordância. Penúltima questão, questão 17, temos aí o seguinte: impondo critérios bastante rígidos. A correção gramatical do texto seria mantida se a palavra bastante fosse flexionada no plural para concordar com o substantivo critérios. Aí vamos só relembrar uma coisa. Nós temos aqui o seguinte, ó, a palavra bastante, ela é invariável, ou seja, não flexiona em gênero ou número, tá? Quando é igual a muito. Ou seja, eu digo o seguinte, os alunos do Alfacom estudam bastante, muito, né? Então não varia, ó, critérios muito rígidos. Então eu poderia trocar esse bastante aqui por muito rígidos. Então já sei que essa substituição pode não dar certo, tá? Bastante no plural. Então, agora, bastante no plural existe mesmo, tá? Existe a forma bastantes? Existe sim. Aí, no caso, nós temos uma palavra variável. O que é uma palavra variável? É aquela que tem flexão de gênero, masculino e feminino, e de número, singular e plural. Então, nós temos aqui, ó, quando é igual a muitos, conheço bastantes alunos estudiosos, muitos alunos estudiosos. Conheço muitas alunas, bastantes alunas estudiosas. E também quando é igual a suficientes. Aí eu digo assim, os alunos do Alfacom vão passar porque suas notas serão bastantes para a sua aprovação. Serão bastantes, serão suficientes para a sua aprovação. Ok? Amém? Amém, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu não tenho bastantes, né? Não dá para trocar nem por muitos, nem por suficientes. Então, o penúltimo item aqui está errado. Ok? E para finalizar, né, última questão, a gente faz as 18 aí que a gente tinha programado para hoje. Né? Liberdade não vem de correr atrás de deveres impostos de fora, mas de construir a nossa existência para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobre tão pouco tempo. A flexão do singular em sobra, lembrando que o verbo concorda com o sujeito, né, em número e pessoa. Deve-se ao uso do singular nossa existência. Vamos ver? Sobra tão pouco. Ó, com todo esse... Vamos lá, desde o começo, né? Liberdade não vem de correr atrás de deveres impostos de fora, mas de construir a nossa existência. A nossa existência é o objeto direto do verbo construir. Construir o quê? Verbo transitivo direto, objeto direto. Esse termo não é sujeito e o verbo concorda com o sujeito. Sobra tão pouco tempo. Ó, pouco tempo, sobra. Pouco tempo é o sujeito. Sobra é o verbo intransitivo, ele não pede complemento. Verbo intransitivo, não pede complemento. Tão pouco tempo sobra, poderia dizer assim. Então o item está errado. Lembrando que quando se trata de sujeito, né, sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. E o sujeito não tem posição definida na frase. Certo? Ele pode vir antes do verbo, depois do verbo. Sobra tão pouco tempo sobra. Ok? E aí, meu aluno, terminamos aqui, ó, 18 questões conforme programado, tá? Ortografia, crase, sintaxe e concordância verbal e nominal. Eu queria deixar aqui nossas redes sociais, tá? Instagram, canal do YouTube. Garanto aí que você vai gostar, né? Sobretudo aí do nosso canal do YouTube, ok? E, né, obrigado pela companhia, pela presença, né? Que bom que você está ligado aqui no Alfacom, porque aqui você sabe, a gente constrói a aprovação. Ó, beijão no coração, ótima segunda para você, ótima semana. Deus abençoe, você tenha muita disposição, muita vontade de estudar, muita disciplina, tá? Porque assim a gente constrói a aprovação, né? Vamos que vamos. Tamo junto, viu? Ótimo dia. Tchau, tchau.